Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre saúde, né? E dentro daquele aspecto que nós colocamos, né? A saúde tendo como início do seu equilíbrio, da sua harmonia a partir da cavidade bucal, né? Como nós destacamos, nós não gostamos muito desse termo isolando como saúde bucal, como se ela fosse separada da saúde geral. É uma coisa que é falada, mas uma linguagem mais científica seria saúde do indivíduo, onde a boca entra como uma caixa de reverberação, quer dizer, espalha pelo corpo todo, está ligada ao corpo todo. A saúde a partir da boca é que ela deve ser, com certeza, investigada, procurado, o tratamento deve ser feito levando em conta o contexto bucal. Ok? Então, aqueles colegas que estão interessados nesse assunto, nos tópicos que nós estamos desenvolvendo, gostaria de solicitar que ativasse o sininho, se inscrevesse, nós vamos colocar bastante coisa interessante aí no nosso canal. Ok? Então, contamos aí com a interação com vocês. Alguma dúvida, alguma colocação, façam e nós vamos ter o máximo prazer de responder para vocês. Ok? Então, roda a vinheta. Como nós deixamos bastante claro no nosso primeiro vídeo, que eu falo com o tema, né, saúde bucal, a saúde ela tem um tripé, um triângulo, digamos assim, né, equilátero, que nós sempre colocamos nas aulas. O que seria esse triângulo equilátero? O químico, o físico e o emocional. Por que equilátero? Porque se nós estudarmos um pouco a geometria do triângulo equilátero, nós vamos ver que é um triângulo com 3 lados iguais, com 3 ângulos internos iguais, com 3 ângulos externos iguais. O baricentro, a mediatriz, as medianas, são tudo perfeito no triângulo equilátero. E por que eu estou fazendo essa analogia de saúde com o triângulo equilátero? Porque nós não podemos esquecer dos outros lados. Muitas das vezes, quando você fala em saúde, você pensa só no físico, só nas alterações físicas, dimensionais. Ou, por outro lado, você vai procurar, às vezes, um terapeuta, um profissional para te tratar, e ele vai olhar também só o lado bioquímico. Eu vou te dar um remédio para isso, eu vou te dar um suplemento. Só a bioquímica que está em destaque. Não, você vai ter 3 lados. O bioquímico, o físico, o estrutural e o emocional. Então é muito importante nós mantermos sempre isso em destaque, que a saúde orgânica, a saúde do indivíduo depende de todos esses fatores. Porque as nossas emoções também são fatores importantíssimos e elas são expressas também na cavidade bucal, tá? No seu sorriso, na sua fala. A boca você se expressa, você mantém uma dinâmica na sua vida, se comunica, você respira, você mastiga, você deglute. Isso tudo vai influenciar decisivamente na sua saúde orgânica, tá? Onde eu disse que envolve todos esses parâmetros que nós havíamos colocado, né? Então, se você tem, por exemplo, como eu falei no vídeo passado, uma alteração bioquímica, uma alteração de espaço, você vai ter os 3 problemas aí. Se você tiver uma infecção bacteriana, um problema na raiz de um dente, um tratamento endodôntico que precisa ser feito, uma necrose pulpar, ou um problema gengival, um problema que envolve o periodonto, quer dizer, os tecidos de suporte desse dente, o sangue que passa aqui na sua gengiva é o mesmo sangue que está conectado com o seu coração, que está conectado com o seu cérebro, com o seu intestino, com o seu rim, é o mesmo sangue, não tem sangues diferentes. E você pode ter uma afecção, quer dizer, uma infecção localizada no seu periodonto, e já tem trabalho científico mostrando isso, que as bactérias isoladas numa periodontite foram isoladas nas válvulas cárdias, no coração. Então vejam a importância de você cuidar da sua saúde bucal, né? Como voltamos no termo da saúde a partir da boca. Você pode ter uma infecção sistêmica, onde você tem um componente bucal
preponderante, que nem sempre é valorizado, nem sempre é investigado, como a gente vê aqui. Hoje isso está mudando um pouco. Às vezes a gente recebe um paciente que vem de um cardiologista, olha, mandou ver se você acha algum foco, alguma coisa, ainda com aquelas teorias anteriores de foco de infecção e infecção focal. É muito mais do que isso. Um detalhe importante hoje, que está bastante em evidência, não ainda de uma forma que nós gostaríamos que fosse, mas já assume, digamos assim, uma certa posição na medicina funcional, na medicina integrativa, é a investigação do NICU, né? O que é NICU? NICU é uma abreviatura de uma patologia muito séria que ocorre nos maxilares, mas principalmente, quase que exclusivamente na mandíbula, na região retromolar, que é na região de molares, onde ocorre uma osteonecrose, né? Ela é oriunda de uma cavitação e ali se forma um foco de possíveis muitas doenças que podem acometer o organismo. Então é neuralgia induzida por uma cavitação osteonecrótica, NICU, Neurogenical, a abreviatura em inglês, né? Neurogenical Induced Cavitation Osteonecrose. O NICU tem sido bastante investigado, ainda bem, não de uma forma assim em larga escala, mas já tem diversos colegas médicos que já conhecem o NICU, né? É até estrondoso dizer isso, mas no Google acadêmico, se você colocar as palavras-chave NICU e câncer, você vai achar mais de 60 mil artigos científicos. NICU e doenças, você vai achar mais de 100 mil artigos científicos. NICU e doenças autoimunes, você vai achar quase 10 mil artigos científicos. E pior que muitas das vezes a gente fala sobre o NICU, às vezes as pessoas dizem, mas isso não é científico, não tem artigos? Tem muito, é só você procurar no Google acadêmico e nas outras ótimas plataformas, PubMed, etc., que nós temos aí. Lilacs, etc. Eu gosto muito de procurar no Google acadêmico. Então é um assunto super importante, né, que é um foco de infecção. Não adianta você procurar um médico que ele não vai tratar o NICU. O médico ele vai te encaminhar para um cirurgião dentista. Preferencialmente um cirurgião que conheça o NICU, a fisiopatologia, a psicoimunopatologia do NICU, né? Um cirurgião bucomaxilofacial, um implantodontista, ou com um colega que seja clínico, mas que conheça, que saiba trabalhar com o NICU. Um dentista biológico, a maioria conhece bem o tratamento, como diagnosticar e como tratar adequadamente o NICU. Porque o tratar o NICU pode estar prevenindo um câncer em você. Porque segundo o professor John Lechner, que tem inúmeros artigos, foram feitas pesquisas na Alemanha, o NICU está relacionado com diversas formas de câncer. Está cheio de artigos aí na internet sobre isso, no Google acadêmico. Alguns colegas interessados quiserem, entre em contato comigo, eu mando para vocês. Eu vou mostrar os artigos para vocês verem. Nós estamos fazendo, inclusive, uma pesquisa aqui em Guaratinguetá já há alguns anos, um estudo longitudinal com quase 200 pacientes, um estudo randomizado, de 51% a 52% dos pacientes têm NICU. E numa faixa desses que tem NICU, né, quase 23%, se não me engano, eu tenho que olhar a pesquisa para responder mais corretamente, já tem ou tiveram câncer. Então o NICU, segundo John Lechner, está associado, está correlacionado com o desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Então vale a pena conhecer o NICU, vale a pena procurar um cirurgião dentista para fazer esse diagnóstico se você tem ou não, ou se você já tem uma patologia dessa, para ver se você tem NICU. Segundo John Lechner e seus colaboradores, não adianta só você tratar a doença, você tem que tratar o NICU. Porque isso foi feito na Alemanha. Eles trataram diversos pacientes com câncer e depois de 5 anos voltaram a doença. A maioria voltou o câncer. Aí foram ver, olha, não fizemos a parte bucal. Tiraram aí, mandaram para o médico dentista, tratou-se o NICU
e tratou novamente o câncer e não houve mais recidiva nesses pacientes. Isso foi publicado do professor John Lechner. A partir daí criou-se o protocolo, isso na Alemanha que eu estou falando, tá? Na Alemanha, ainda no Brasil nós estamos longe disso aí. Hoje na Alemanha o paciente vai tratar, antes de ir para a oncologia, ele vai primeiro para o médico dentista. Remove todos os focos, possíveis focos infecciosos ou alterações, afecções que ele tenha na cavidade bucal. E principalmente se tem o nico. Trata o nico adequadamente, que pode ser com cirurgia, pode ser com tratamento à base de laser, à base de luz, do fotoemitter, a ampola 062 para aqueles que conhecem. Podem ser também usar ozônio, terapia neural, tudo isso vai ajudar no tratamento do nico, tratamento local, e depois sim ele vai para a oncologia. E desse protocolo, segundo que quando o professor Lechner, o professor Zurique teve aqui no curso na pós do Laí Ribeiro, do professor Laí Ribeiro, mostrou que a estabilidade e a eficácia do tratamento foi muito melhor. Então vejam vocês, eu estou falando só do nico. Em outras oportunidades nós vamos abordar outros tipos de doenças, de desequilíbrios, tudo correlacionado com a parte bucal. Tá? Quando se fala de hormônio, então você nem imagina onde a gente chega. Os hormônios livres só estão na saliva. No sangue tem no máximo 2%. Finalizando, como eu estava falando do nico, a gente vai abordar outros assuntos importantíssimos nessa caixa de ressonância da saúde, que é o contexto bucal. Como eu falei, envolve a parte física, química e emocional. O que comanda nossas vidas? Comanda tudo todas as nossas funções celulares, todas as nossas funções neurofisiológicas são comandadas por hormônio. Onde é que eles estão livres? Os hormônios livres é que são os hormônios que emitem sinais e que são encaixados nos receptores, ou seja, eles trabalham, eles funcionam. Onde é que eles estão livres? Na nossa saliva. Então vejam como é importante, com certeza, daqui para frente, essa valorização da boca em relação à saúde orgânica, psíquica do indivíduo vai ser muito mais destacada, vai ser colocada no lugar onde merece. Esses hormônios livres só estão na cavidade bucal e numa produção salivar, né? Com quantidade adequada e qualidade. Quantidade e qualidade. Ok? Então, em outros capítulos, nós vamos falar mais sobre esse assunto, sobre a importância do contexto bucal e a saúde corpórea, a saúde física, química e mental do indivíduo. Ok? Um beijo no coração.